Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que tenham aproveitado a semana de palestras, a semana passada, semana integrada, o feriado. E agora vamos lá para a nossa reta final do ano. Foi um ano bem diferente para vocês, né? Além de entrar na universidade, ainda teve todo esse episódio da pandemia. Mas eu acho que de um outro ponto de vista é super legal para a gente começar mesmo a se treinar nesses ambientes desafiadores, diferentes, que, que a gente vai encontrar pela frente, né? Num mundo cada vez mais em transição, dinâmico, e que precisa que a gente que a gente se adapte, que a gente seja resiliente. Então, vocês estão de parabéns, principalmente porque é uma turma que eu gosto muito, né? Eu acho que tem muita gente muito boa, muito dedicada. Então, legal que a gente esteja agora nessa reta final. Bom, do ponto de vista teórico, a gente já viu as nossas principais estruturas de dados, né? Que eram as listas ligadas, que eram a principal para a gente poder trabalhar com alocação dinâmica, ponteiros, e nisso eu fiquei bem feliz. Eu acho que esse é um grande desafio na programação, é o maior desafio do primeiro ano, e eu acho que vocês cumpriram muito bem, né? Bastante gente dominando, as dúvidas foram, sim, super de alto nível, gostei bastante, né? Você vê que as pessoas estavam entendendo, e isso foi bem legal, né? Depois das listas, a gente falou das filas e das pilhas, que eram estruturas mais simples. E as árvores, como alguém falou durante o semestre, em vários anos não costumava se dar árvores em estruturas A, só em estruturas B. Talvez a gente faça a mesma coisa, porque eu vou optar por dar recursão agora. A gente já acabou falando no começo do ano sobre ponteiros, sobre structs, uma revisão de funções, coisas que às vezes a gente não fala em estruturas, né, que são de temas anteriores. A gente falou de arquivos também, né, e enfim, e recursão também, né, que a gente vai falar hoje. Então, ainda que a gente não veja árvores, porque eu não quero também dar corrido e saber assim, sair atropelando, porque é uma estrutura de dados super importante, que a gente vai usar muito. Então, eu prefiro que a gente veja bem recursão, fixe, faça uns exercícios, porque as árvores são estruturas de dados, além de dinâmicas, elas são recursivas. Então, é importante que a gente tenha firmeza em recursão e não saia atropelando em árvores, né? Então, a gente vai falar de recursão. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai voltar mais ou menos ao que a gente fazia antes, porque na recursão é uma outra técnica que vai fazer a gente pensar de uma forma um pouco diferente. Tem uma forma um pouco diferente de raciocinar. E e a gente vai ter que se adaptar a essa nova forma de raciocinar, né? E a nossa aula, ela, para ajudar, tem um monte de anotações, de esquemas. Então, se a gente fosse fazer no quadro, tendo que focar, apagar o tempo todo, a gente ia demorar umas 2 aulas só para fazer o que a gente vai fazer hoje. Então, hoje a gente vai passar uma aula gravada, tá? Para que a gente consiga dar toda a teoria numa aula só e não fique perdendo tempo com escrever, apagar e fazer. São muitos esquemas para a gente ilustrar tudo e a gente poder depois fazer os nossos exercícios e tal. Bom, quem
Eu vou passar aqui, quem achar que pode estar com problema de qualidade, eu fiz os esquemas grandes, tá, para ter menos perda de qualidade no Teams, mas se alguém achar que enfim, né, que a qualidade não está suficiente, pode ver por esse link também que eu postei, tá bom? Assim como sempre, vocês podem fazer perguntas aqui no chat, podem pedir para pausar, eu pauso e daí a gente tira dúvidas, tá bom? Então, deixa eu reabrir. O projeto, vocês viram que foi postado e a gente vai discutir o projeto nas aulas práticas, tá? Então, ou hoje na segunda aula, ou amanhã, dependendo da turma de cada um, tá bom? Peraí, esqueci de uma coisa. E não apareceu. Ai, caramba. Mais um minuto. Vamos ver se agora vai. Deixa eu abrir o chat aqui. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre recursão. E o que é recursão? Recursão, primeiro, é uma técnica de programação muito poderosa, muito útil. Vocês vão usar bastante, apesar que muitas pessoas falam que os códigos recursivos, os programas, as funções recursivas, são menos eficientes ou que gastam mais recursos, por exemplo, memória, do que as funções não recursivas. Isso é parcialmente verdade. Isso é bastante verdade, principalmente para as recursões simples, que são as primeiras que as pessoas veem e as primeiras que a gente vai ver também. Mas a gente vai ver que a gente pode avançar na técnica e tratar com recursões mais rebuscadas. E hoje a gente vai falar também de recursões duplas. Essas recursões mais rebuscadas, recursões duplas, triplas e assim por diante, vocês vão trabalhar mais nas disciplinas mais para frente no curso, mas hoje a gente já vai ver umas recursões duplas bem interessantes. E o que é uma recursão mesmo? É quando a gente define alguma coisa em função de si própria. Então, se você definisse x em função de x mesmo, isso seria uma definição recursiva. Nas funções recursivas, a gente vai ter o mesmo princípio. É onde uma função vai chamar a si mesma. Vou colocar um GIF para vocês, para ilustrar um pouquinho do que é uma recursão. E qual que é a ideia da recursão em programação, da recursão em computação? Ou em matemática também, né? Porque esse princípio, esse princípio de indução, etc., é uma forma muito útil para fazer prova de teoremas, várias coisas na matemática. E a ideia é a seguinte: vocês viram no GIF que a gente poderia, se a gente implementasse alguma coisa assim recursiva, a gente poderia ficar em loop infinito. E na maior parte dos casos, pelo menos, em quase todos os casos, pelo menos, não é isso que a gente vai querer. Então, o que a gente vai precisar fazer
é o seguinte: a primeira coisa é estabelecer o que às vezes a gente vai chamar de critério de parada ou de caso mais simples, que é o menor caso, pensa no GIF, por exemplo, no menor caso onde a recursão vai parar, onde o processamento vai parar. Beleza? Então, os nossos algoritmos recursivos, eles vão ser divididos em duas partes, estruturalmente. Em duas partes, bem simples, do tipo if, caso mais simples, coloca a solução do caso mais simples, ou casos mais simples. Else, coloca a solução do caso geral, ou casos gerais. Bem tranquilo. Na matemática, é um pouquinho assim. Se você souber que alguma coisa vale para um n pequeno, por exemplo, alguma coisa vale para n igual a zero, você vai supor que aquela coisa vale para um n menos 1 qualquer e provar que vale para n. Qual que é a ideia? A ideia é que se isso for possível, se você fizer o n menos 1 igual a zero, tipo n igual a 1, portanto n menos 1 é igual a zero, você já provou que vale para n igual a zero. Você supôs que se valer para n menos 1, vale para n. Então, quando você fez o n igual a 1, o n menos 1 ficou 0. Então, se vale para 0, você já acabou de provar que vale para 1. Então, vale para 1 também. Agora, você faz o n igual a 2, e daí, se você provar que vale para n menos 1 dá 1, para n igual a 1, então vale para 2. A gente acabou de provar que vale para 1, então vale para 2. E assim por diante. Se vale para 2, vale para 3, e, portanto, vale para qualquer n. Vale para qualquer n maior ou igual a zero. Esse é o princípio. Para a gente poder programar fatorial e descobrir o caso mais simples e o caso geral, a gente vai se lembrar da definição do fatorial, onde uma função é definida, ou um conceito, é definido em termos de si próprio. Ou, em outras palavras, um conceito é definido em termos de uma instância menor de si próprio. Vamos dar uma olhada no que isso quer dizer e como a gente pode usar. Dá uma olhada no fatorial. Todo mundo se lembra da definição do fatorial. Bom, primeiro, 0 fatorial é 1, por definição. 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, e assim por diante. Tenho certeza que você consegue fazer essa função sem usar recursão. Até é um bom exercício você fazer ele usando iteração, usando um for, por exemplo. Você pode fazer um for de, por exemplo, você quer calcular o fatorial de n, você pode fazer um for de 1 até n, ou de n até 1, né? I mais mais ou I menos menos. Legal. Mas o nosso assunto não é simplesmente implementar, é usar essa função para a gente conhecer uma técnica nova. A nossa ideia é, a gente vai desenvolver o conceito até quantas vezes a gente precisar para a gente descobrir o que, por exemplo, 3 fatorial tem a ver com 2 fatorial. Então, ó, vamos comparar o 3 fatorial com o 2 fatorial. E daí, se você observar bem, olha, o 2 fatorial está aqui, ó. Tá? 2 fatorial é isso. Então, quanto dá 3 fatorial? 3 fatorial dá 3 vezes isso. Dá 3 vezes 2 fatorial. Vamos ver se esse princípio se preserva para os demais números. Por exemplo, o que o 4 fatorial tem a ver com 3 fatorial? Percebe lá. Achou o 3 fatorial? Ó, o 3 fatorial está aqui, ó. Então, quanto é 4 fatorial em termos de 3 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Vamos ver para cima. O 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial também é 1 vezes 0 fatorial. É que esse 1 aqui, ele está implícito. Beleza? E se a gente colocasse outros números, vocês acham que esse princípio ia se manter? Por exemplo, 6 fatorial ia ser 6 vezes 5 fatorial? E assim por diante? Sim, né? Então, a gente poderia desenvolver quanto a gente precisasse e até achar uma regra
que seria essa. Quanto é o fatorial de n? Além de ser n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, etc. N fatorial, em função de n menos 1 fatorial, pode ser descrito como n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Então, aqui a gente descobriu uma forma recursiva de representar o n fatorial. Eu estou dizendo quanto vale n fatorial usando uma instância um pouquinho menor do fatorial, usando n menos 1 fatorial. Bom, esse é o nosso primeiro passo, então, para desenvolver os nossos algoritmos, as nossas funções com recursão. É descobrir quem é o caso mais simples, ou casos mais simples, e qual é o caso geral. No caso geral, ou casos gerais, a gente vai descrever o conceito em função de si próprio. Ou, mais especificamente, como a gente falou, a gente vai descrever um conceito em termos de uma instância, de instâncias menores de si mesmo. E como é que a gente vai fazer isso virar uma função? Vamos fazer uma função. As funções em C e em hélice são iguais, né? Então, Rafael, pede para ele entrar no Canvas, calendário, e clicar no link lá, porque sempre quando a gente programa algumas aulas, eu posso pedir para fazer por várias semanas. E eu tinha pedido e terminou na semana passada. Nem pelo link? Espera aí, vou colocar o link aqui. Talvez ele esteja com o link errado. Manda esse aqui para mim. É, também. Tá? Tá aqui. Ah, joia, obrigado. Usa o mesmo princípio. A gente vai dar um nome para a função e um tipo para a função. Por exemplo, o tipo dessa função, ela retorna valores, ó, 1, 2, 6, 24, 120. Ela retorna valores inteiros. Então, ela vai ser uma função inteira. Vou fazer aqui em C e depois, lá nos slides, eu mostro em hélice. Vou dar um nome para a função, são os mesmos princípios de hélice. Dou um nome para a função e dou um tipo para a função. Posso colocar parâmetros, assim como nos métodos, eu vou entrar com o número inteiro. Ou seja, quero achar qual é o fatorial de n. Como é que eu programo? Sempre é um if, else. If, caso mais simples ou casos mais simples, else, caso geral ou casos gerais. Qual é o caso mais simples aqui? O que eu já sei resolver. Ah, eu já sei resolver quando n é zero. Então, eu vou testar. Se n for igual a zero, quanto vale a função? Quanto a função vai retornar? A função vai retornar 1, porque o fatorial de zero é 1. Else, esse else aqui é opcional, porque se o n for zero, eu entro aqui. Se o n for então, tipo, se o n for zero, eu entro aqui e já volto para outra função, para main, por exemplo. Então, eu nem vou para o comando de baixo. Então, eu posso colocar esse else ou não. Tá? Normalmente eu não vou pôr, mas aqui eu vou deixar ele como comentário para a gente se lembrar da lógica. Então, caso mais simples, depois o caso geral. No caso geral, quanto vale a função? Quanto vale o fatorial de n? Essa função vale, ou ela tem que retornar, n vezes o fatorial de n menos 1. Essa é a função. As funções recursivas normalmente são bem simples. Legal? E a estrutura é bem essa.
if, caso mais simples, ou casos mais simples, else, caso geral ou casos gerais. Será que isso funciona? Testa no computador. Como é que eu faço um teste de mesa para saber como funciona? Bom, uma das técnicas para fazer teste de mesa usando funções recursivas é chamada de caixas de execução. Vou tirar essa aqui, vou ficar só com a função aqui, que é o que importa para a gente. Vamos supor que lá na main você chamou essa função, exemplo. Você deu printf, o fatorial de n é tipo, você colocou o fatorial de 3 é e vai imprimir o fatorial de 3, tá? Eu só coloquei o fatorial mesmo, o número que vai ser o resultado. Então, a ideia é que quando o compilador vê isso aqui, ó, fatorial de 3, fatorial é uma função. Para executar essa função, ele vai abrir uma caixa de execução. Dentro dessa caixa de execução, ele vai executar essa função, fatorial com parâmetro 3. Dá uma olhada na função fatorial. Então, fatorial com parâmetro 3. Portanto, dentro dessa caixa de execução, o parâmetro, o n, é igual a 3. Beleza? Então, para ele poder imprimir, ele tem que executar esse fatorial e ver quanto ele vai retornar para imprimir aqui em formato decimal. Então, vamos executar. N igual a 0, ó, lembra que o n é 3, n é o parâmetro. Se n for igual a 0, ele vai retornar 1. Não é o caso. Então, essa função vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Quanto vale n? N vale 3. A função aqui, ó, ela vai retornar para a caixa de fora 3 vezes fatorial de n menos 1. Como n é 3, n menos 1 é 2. Aí o compilador vai ver isso aqui, ele tem que retornar 3 vezes o fatorial de 2. Ah, mas fatorial é uma função. Para executar essa função, ele vai abrir uma caixa de execução para executar a função fatorial. Dentro dessa caixa de execução mais interna, o parâmetro é 2, ou seja, dentro dessa instância, dentro dessa caixa de execução, o n é igual a 2. Então, vou lá executar. N é igual a 0? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retornar n, que é 2, dentro dessa caixa aqui. Então, ele vai retornar para a caixa de fora 2 vezes o fatorial de n menos 1. Se o n é 2, n menos 1 é 1. Só vou prolongar aqui as linhas. Legal, então ele tem que retornar 2 vezes o fatorial de 1. Ah, mas fatorial é uma função. Para executar essa função, ele tem que abrir uma caixa de execução para ela. Dentro dessa caixa aqui, o n, o parâmetro é 1. E vai lá executar. N é igual a 0? Não. Então, o que ele vai retornar? N, que é dentro dessa caixa aqui, o n é 1, vezes o fatorial de n menos 1. N é 1, n menos 1 é 0. Então, essa função aqui vai retornar para a caixa de fora 1 vezes o fatorial de 0. Ah, mas o fatorial de 0 é uma função. Ela precisa ser executada. Vou abrir uma caixa de execução para executá-la. Dentro dessa caixa aqui, o parâmetro, ou n, é 0. Vou lá executar. N é igual a 0? É. Então, o que essa caixa aqui vai fazer? Vai retornar 1. O valor dessa caixa aqui é 1. Nesse nosso caso aqui, quando n é 0, o fatorial é 1. Então, essa caixinha aqui fecha, ó, ele já fecha e retorna 1. Na caixinha de fora, ele ia retornar 1 vezes o fatorial de 0, que é essa caixinha. Quando ele recebeu 1 vezes 1, 1. O valor dessa caixinha é 1. Ele fecha a caixa de execução e retorna para a caixa de fora. A caixa de fora, que era o fatorial de 2, estava esperando a execução dessa aqui, para saber o resultado dela. O resultado dela é 2 vezes o fatorial de 1.
Então, agora como eu sei o valor de fatorial de 1, 2 vezes 1. Então, o valor dessa caixinha é 2. Ele termina, fecha a execução e retorna o 2 aqui para fora. O valor dessa caixinha aqui é 3 vezes essa caixa. Essa caixa aqui vale 2, então o valor dessa caixa aqui, o valor do fatorial de 3 é 3 vezes 2, 6. Ele encerra, fecha a caixa de execução e retorna para a caixa de fora. Ele retorna para a caixa de fora, 3 vezes 2, 6. Então, o valor de fatorial de 3 é 6. Portanto, essa chamada, esse print aqui, esse printf, vai imprimir 6, que é o valor do fatorial de 3. Legal? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo são os números, a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência bem conhecida, bem interessante. Talvez vocês já tenham visto em desenho animado, na análise da Mona Lisa, em, sei lá, na análise de várias coisas da natureza, que falam também de proporção áurea. Isso tem a ver com essa sequência de Fibonacci. Bom, mas vamos ver como funciona. Depois você dá uma procuradinha nessa sequência aí que é bem interessante. Bom, sequência de Fibonacci é assim. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, Fibonacci de 2 é isso aqui, ó. Vai dando uma olhada aí. A nossa ideia para transformar em algoritmo recursivo, vocês vão ter que descobrir o que o Fibonacci de algum número tem a ver com o anterior ou com os anteriores. Por exemplo, pega aqui o Fibonacci de 6. Fibonacci de 6 é 3 mais 5, que dá 8. O que isso aqui tem a ver com o de cima ou os de cima? O que o Fibonacci de 6 tem a ver com o Fibonacci de 5 ou Fibonacci de 4? Dá uma olhada, veja se você descobre. Descobriu? Ó, o Fibonacci de 6 é o Fibonacci de 4 mais o Fibonacci de 5. É o anterior e o anterior do anterior. Ó, o Fibonacci de 7 é o 5 mais o 8. É a soma desses dois anteriores. Ó, o Fibonacci de 8 é a soma desses dois anteriores. 13 mais 8. Aqui, ó, para cima, a mesma coisa. Ó, Fibonacci de 5 é a soma dos dois anteriores. De 4 também é a soma dos dois anteriores. De 3 também é a soma dos dois anteriores. De 2 também é a soma dos dois anteriores. E aqui não tem dois anteriores. Então, Fibonacci de 1 é 1, por definição. E Fibonacci de 0, que também não tem dois anteriores, é 0, por definição. Então, o que a gente tem de diferente aqui é que a gente tem dois casos mais simples. E vamos ver como que a gente conseguiria encontrar uma regra geral. Que o Fibonacci de n, ou como eu consigo descrever o Fibonacci de n em função de Fibonacci menores. Como é que é mesmo? Então, o Fibonacci de n é o Fibonacci de n menos 2 mais o Fibonacci de n menos 1. Ou o inverso, como é mais usualmente representado. Então, Fibonacci, eu coloquei Fibonacci de n menos 2 mais n menos 1 para ficar igualzinho à descrição aqui. Tá? Então, é sempre o anterior mais o anterior do anterior. E como é que eu transformo isso aqui em função? Vamos fazer juntos. Vamos fazer uma função. Qual o tipo da função? Então, os resultados da função são números inteiros. Ó. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. são números inteiros. Então, a função é inteira. Vou dar um nome para a função. Vou chamar de fib. E o parâmetro dela, ó, eu quero calcular o fib de um n inteiro. Então, o parâmetro também vai ser inteiro, vai ter um parâmetro inteiro. Qual vai ser a estrutura da minha função mesmo? If, primeiro caso mais simples, ou casos mais simples, e depois caso geral ou casos gerais. Então, vamos começar pelos casos mais simples sempre, beleza? Para parar a recursão. Então, if n é
é igual a 0. Se eu quero calcular o Fibonacci de 0, eu já sei qual é o Fibonacci de 0. A função vale, ou a função vai retornar 0. Aqui o else eu podia pôr também, mas como a gente já viu no exemplo anterior, esse else é opcional, então já nem vou pôr. Segundo caso simples, se o n for 1, quanto vale a função? 1 também. E a gente tem um caso geral. Quanto vale o Fibonacci de n? Fibonacci vale, ou a função vai retornar, Fibonacci de n menos 1. Vou inverter aqui, que é a definição mais clássica. Obviamente dá o mesmo resultado. É Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Beleza? Isso aí. Vou convidar você para fazer o teste de mesa. Tá? Então escolhe um número, tipo 3, por exemplo, e faz esse teste de mesa. Só para começar, para você não estranhar o formato dele. Por exemplo, se deu print, printf, porcentagem de Fibonacci de 3, Fib 3. Aí, Fib é uma função, ela tem que ser executada. Para executar, vou abrir uma caixa de execução para executar. O parâmetro, o n é 3. Então, vou lá, ó. N é igual a 0? Não. N é igual a 1? Não. Então, quanto essa função vai retornar? Vai retornar Fib de 2 mais Fib de 1. Fib é uma função, vou abrir uma caixa de execução. Dentro dessa caixa, o parâmetro é 2. E Fib de 1 também é uma função. Também vou ter que executar. Também vou abrir uma caixa de execução. Vou colocar esse maisinho aqui. E vou retornar o valor dessa caixa mais o valor dessa caixa. Beleza? Daí vocês continuam aqui. Fazer aqui. Então, um tempinho para vocês fazerem esse teste de mesa. Estão entendendo? Tirem dúvidas. Então, vocês vão fazer esse teste de mesa. Por que a gente vai fazer teste de mesa aqui? Ah, teste de mesa não é um negócio de APC? Como a gente está com uma técnica bem diferente, que é recursão, e provavelmente a técnica de teste de mesa era uma técnica que não, sei lá, talvez não dê tão certo para recursão, que vocês viram, né? Normalmente a gente vê uma técnica de teste de mesa mais simples em APC. Vamos fazer essa, que é mais completa, tá? Das caixas de execução. E vamos ver por quê. Porque a gente quer avançar um pouquinho, né? Ainda nessa aula. Daí vocês vão perceber por quê. Então, faz o teste de mesa, esse mesmo aí, completar esse Fibonacci de 3. Vou dar um tempo, quem terminar e obter o resultado certo, olha lá, no Fib de 3 tem que dar 2. Coloca um ok aqui no chat para mim, por favor. Enquanto isso, já vou fazendo uma chamada aqui. Álvaro, Anitta. Peraí, esse cara está falhando. Deixa eu pegar outra. Álvaro, Anitta. Bruno. Brian. Caio. Carla. Carlos. Cauã. Aqui. Beleza. Daniel. Danilo. Davi.
Eduardo, Gabriel César, Júlia, Guilherme Dutra, Guilherme Suzigan, Esther, João Pedro Serra, Lucas, Marcos, Matheus Neves, Matheus Camargo, né? Matheus Barbosa, Matheus Valverde, Murilo, Nicole, Noé, Pedro Li, Pedro Sorge, Rafael Silveira, cadê? Rafael Silveira, Renata, Renato, Thiago, Victor, Wesley, Leonardo. Beleza. Legal, alguns já estão terminando. Mais alguém fez o teste de mesa? Só lembrando todo mundo, então, aqui quando você for calcular o FIB de 2, o N é 2. Então, não vai entrar nenhum dos ifs, tipo, o if não é 0, o if não é 1. E o FIB de 2, que é essa caixinha aqui, vai retornar FIB de 1 mais FIB de 0. Então, vai abrir duas caixinhas aqui de novo, para execução de FIB de 1 mais FIB de 0. Aí, nessa caixinha aqui de FIB de 1, vai dar 1, que é o caso mais simples aqui, né? O segundo caso mais simples. E no FIB de 0, também é o caso mais simples, vai dar 0, beleza? Então, vai dar 0 mais 1. E aqui no FIB de 1, também vai cair no caso mais simples, nesse segundo caso mais simples, que vai dar 1. Legal? Aí vai dar 1 mais 1, 2. De boa? Daí o FIB de 3 vai retornar 2. Então, vamos seguir. Aqui vocês vão executar o FIB de 2, ver o que acontece. O FIB de 1, ver o que acontece. E assim por diante. Tá? Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Entenderam esse nosso primeiro exemplo, esses nossos primeiros exemplos de recursão? Legal, né? Uma técnica nova. Como eu falei para vocês, muita gente pode dizer, eu não uso recursão porque recursão ou é mais demorada ou ocupa mais memória. Como a gente falou, em parte verdade. Agora vamos ver um pouquinho mais detalhe por quê. Por exemplo, naquela recursão do fatorial, se eu não tivesse feito uma recursão, se eu tivesse feito iterativo, com for, por exemplo, a gente teria, por exemplo, um índice, um for i, que vai de 1 até n, por exemplo, uma variável fatorial, e conforme o i fosse andando,
I vale 1, 2, 3, N, eu faço fatorial, recebe fatorial vezes I. Ia ficar super bom, super rápido. Se eu tivesse feito com uma função recursiva, nesse caso não ia ficar tão bom mesmo. Por que não ia ficar tão bom? Porque a cada chamada recursiva, ou a cada chamada da função fatorial, por exemplo, o que o compilador tem que fazer? Ele tem que chamar uma função, a gente já sabe, quando a gente falou de chamada de métodos, ele tem que guardar várias coisas, guardar o contexto, fazer uma cópia de todos os parâmetros e todas as variáveis locais, no caso, o parâmetro é n, então ele tem que fazer uma cópia do n na pilha, na stack, isso para cada chamada. Então, se eu tivesse 1000 chamadas, ele ia ter que fazer 1000 cópias na pilha, coisa que o algoritmo interativo não teria que fazer. Portanto, para chamadas, para recursões simples, que são aquelas onde eu tenho uma chamada recursiva, realmente não é a melhor alternativa a fazer com algoritmos recursivos. Elas são melhor feitas através de loops. Por exemplo, esse for que a gente falou para o fatorial. Mas nem sempre é assim. E agora a gente vai ver os tipos de recursão. Pelo menos as recursões simples, que tem 2 tipos básicos, e as recursões duplas. A gente vai ver também. Uma das recursões simples é a recursão mais simples que tem, que é essa igualzinha do fatorial, que é chamada de recursão de cauda. Mas a gente tem também recursões de cabeça, que fazem uma coisa ligeiramente diferente. Vamos então ver e aprender como é que a gente pode manipular os comandos dentro da recursão para obter resultados diferentes e interessantes. E daí a gente poder passar para o nosso segundo passo, que é o objetivo de hoje, que é tratar de recursões duplas. Vamos dar uma olhada nos tipos de recursões simples ainda. Vamos ver os 2 tipos de recursões simples que a gente tem. Um deles, que é o mais simples de todos, é também chamado de recursão simples de cauda, ou tail. Qual que é a ideia? Bom, primeiro que nas recursões simples eu tenho uma chamada recursiva só. Então, por exemplo, se nossa função é f, eu tenho uma chamada de f só. Nas recursões simples de cauda, a chamada recursiva fica na cauda no final do caso geral, no final do f. Então, eu posso ter vários processamentos, vários comandos. Aqui, nesse caso, é exemplificado por um printf. E no final, na cauda, eu tenho a chamada recursiva. Uma coisa diferente que tem aqui é que eu estou fazendo uma função void, ou um procedimento, se você preferir. Só para a gente ver que a gente pode fazer algoritmos recursivos com funções e com procedimentos, retornando valores ou não retornando, tipo void. A diferença é que quando a nossa função é void, na chamada da função, como ela não vai retornar nada, void é nada, eu não dou return, eu simplesmente chamo a função f. Então vamos ver essa estrutura aqui. Então essa minha função chama f, ela tem um parâmetro inteiro e ela não retorna nada. Caso mais simples, se o n for 0, ela só vai imprimir o n, só vai imprimir 0. Se não, vai imprimir o n e vai chamar f de n-1. Vamos fazer um teste de mesa. No teste de mesa, na função, na main, por exemplo, eu chamaria... Se vocês forem fazer isso em C, tem 2 formas, uma usando o protótipo, que é o que eu gosto mais, mas a mais simples que eu aconselho a vocês a fazerem, caso vocês ainda não tenham visto funções, é colocar isso aqui antes da main. Então, vocês dão todos os includes, define, se for o caso, e depois colocam as funções auxiliares, tipo a f, e depois coloquem a main, beleza? Daí vai ser o que vai dar menos alterações para vocês. Lá na main, para vocês chamarem f, vocês vão chamar, ao invés de fazer x recebe f ou printf f, vocês vão simplesmente chamar f com parâmetro. Por exemplo, com parâmetro 3. Beleza? Ponto e vírgula. Aí ele já vai executar. Então, coloquei aqui a gente está na main, né? Esse seria um exemplo de chamada.
Nesse exemplo de chamada, vamos fazer o teste de mesa para ver o que aconteceria aqui. O compilador veria essa chamada, veria que f é uma função, ele tem que executar f, abre uma caixa para executar f com parâmetro 3. Dentro dessa caixa de execução, o n, o parâmetro, é 3. E vai lá executar. N é igual a 0? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no else. No else tem dois comandos. Pode parecer bobinho. Que comando eu tenho que executar primeiro? Primeiro o primeiro comando, depois o segundo comando. Vou enumerar aqui, vocês vão achar bobinho, mas vocês vão ver que vai ajudar bastante quando a gente tiver em recursões enuplas, recursões duplas, tá? Então, ó, aqui no f de 3, ele não entrou no if, entrou no else. No else ele vai fazer dois comandos. Primeiro comando, ele vai dar o print no n. Ele vai imprimir o n dentro dessa caixa de execução vale 3. Ó, vou colocar o que ele está imprimindo aqui em cima da caixa. 3. Depois que ele fez o primeiro comando, ele vai fazer o segundo comando. O segundo comando é f de n-1. F, se o n vale 3, n-1 vale 2. Então ele vai executar f de 2. F de 2 é uma função. Abre uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa aqui, o parâmetro, o n é 2. E vai lá executar. N é igual a 0? Não. Não entrou no if, vai entrar no else. No else tem dois comandos. Executa primeiro o primeiro comando, depois o segundo comando. O primeiro comando, ele dá um print no n. O n, nessa instância aqui, nessa caixa de execução, vale 2. Imprime 2. Segundo comando, chama f de n-1. 2 menos 1, 1. F é uma função, precisa ser executada, abre uma caixa de execução para executar, e dentro dessa caixa, o parâmetro, o n é 1. Vou lá executar, n é 0, não entrou no if, vai entrar no else. O else tem dois comandos, vai executar primeiro o primeiro comando, que é um print. Ele vai imprimir o n. O n dentro dessa caixa aqui é 1. Depois vai executar o segundo comando. O segundo comando é f de n-1. F de 0, portanto. F é uma função, precisa ser executada, abre uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, o n é 0. N é igual a 0? É. Então, imprime 0. Imprime 0. Entrou no if, não vai entrar no else, termina, fecha a caixa de execução. Volta para onde? Sempre para a caixa de fora. Na caixa de fora, que era o f de 1, eu não tinha entrado no if, tinha entrado no else, fiz o primeiro, o segundo comandos, termino, fecho a caixa de execução. Volto para onde? Sempre para a caixa de fora, que era a caixa do 2. No 2, o n não era 0, entrei no else, fiz o primeiro e o segundo comando, termino, encerro, fecho a caixa de execução. Volto para onde? Para a caixa de fora, onde eu também tinha entrado no else, fiz o primeiro e o segundo comandos, termino, fecho a caixa de execução. Volto para onde? Para quem chamou, tipo para main. Resultado, imprimir 3, 2, 1, 0. Então, seguindo, beleza? Dúvidas? Tá dando para entender o exemplo? De boa? Teste de mesa. Qualquer coisa vocês postam aqui, tá? A gente vai para o segundo exemplo de recursão simples. Vocês viram que a recursão simples de cauda funcionou como um loop, né? Tanto que imprimiu 3, 2, 1 e 0. Outro tipo de recursão simples é chamado de recursão de cabeça, ou head. A ideia é que
é uma recursão simples, porque eu tenho uma chamada recursiva só. Então, se eu estou escrevendo a função f, eu tenho só uma chamada de f. E ela é de cabeça, porque a chamada recursiva fica na cabeça, no início do else, no início do caso geral. Legal? Vamos ver qual vai ser a diferença de funcionamento aqui. Então, suponha que lá na main eu chamei de novo f com parâmetro 3. Vou fazer um teste de mesa para a gente ver qual vai ser a diferença de execução. F é uma função, precisa executar, abro uma caixa de execução e dentro dessa caixa o parâmetro, o n é 3. Vamos lá executar. O n é 0, então vou entrar no else. No else de novo eu tenho dois comandos, comando 1 e comando 2. Primeiro eu vou executar o comando 1. O comando 1 agora qual que é? F de n-1. F de 2, portanto. F de 2 é uma função, abro uma caixa de execução para executar. Vamos aqui, abrir uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, o parâmetro é 2. Vamos lá executar, n não é 0, entro no else, dois comandos, primeiro, executo o primeiro comando, que é f com parâmetro 1. F é uma função, abro uma caixa de execução para executar e vou executar. N é igual a 0? Não. Não entro no if, entro no else, são dois comandos. Primeiro eu vou fazer o primeiro comando, que é f de 0. F é uma função, vou lá executar. Dentro dessa função, n é 0. N é 0 é que eu faço, imprimo n. Imprimo 0. Entrei no if, não entro no else, termino. Termino a execução. Fecho a caixa de execução. Vou para onde agora? Sempre para a caixa de fora. Na caixa de fora, com n igual ao f de 1, eu tinha feito o primeiro comando, agora eu preciso fazer o segundo comando. O segundo comando, no segundo comando, imprimo o n. O n dentro dessa caixa aqui é 1. Imprimo 1. Fiz o primeiro e o segundo comandos agora, termino a execução. Fecho a caixa de execução. Para onde eu vou? Sempre para a caixa de fora. Na caixa do 2, eu tinha feito o primeiro comando, agora eu vou fazer o segundo comando. Segundo comando, eu vou dar um print no n. O n dentro dessa caixa de execução é 2, imprimo 2. Segundo comando, termino, fecho a caixa de execução, volto para a caixa de fora, que é a caixa do 3. Na caixa do 3 eu também tinha entrado no else, tinha feito o primeiro comando, vou fazer o segundo comando. O segundo comando é um print no n, o n aqui é 3. Dou print, termino a execução, fecho a caixa de execução, vou para a caixa de fora, vou para quem chamou a função f, por exemplo, para main. E a gente vê, na comparação das duas recursões, a diferença. Os dois funcionaram como loops, só que o processamento deles em relação à chamada recursiva foi diferente. Vocês observam qual é a ordem de processamento, que é a ordem de processamento, a ordem de execução dos prints foi bem diferente, foi em ordem inversa. Legal? De boa, entenderam? As recursões simples, se tiverem dúvidas, a ideia das recursões simples, se vocês já tivessem visto as recursões simples, vou voltar só um pouquinho aqui. Se vocês já tivessem visto as recursões simples, é só colocar o n aqui é 3. As duas aqui. Relação à chamada recursiva. Se vocês já tivessem visto as recursões simples, lá nas listas ligadas, o que a gente podia fazer? A gente podia imprimir a lista. Em vez de imprimir num while,
né, o conteúdo da lista e até o início ser igual a null, a gente podia, se vocês quiserem, depois vocês voltam lá e fazem mais 2 funções de imprimir, com recursão. Como é que vocês podiam imprimir a lista, fazer a função imprime de forma recursiva? Quem dá uma sugestão para mim? Pensa, qual que é o caso mais simples? Qual que é a lista mais simples? Exatamente. Isso mesmo que o Matheus falou. Então, vamos ser bem detalhista. Qual que seria o caso mais simples? O primeiro if lá. Lembra que a função recursiva, ó, olha, dá uma olhada aqui. Ia ser tipo void imprime, e aqui eu ia passar o início da lista, né? Então, qual que é a lista mais simples? A lista vazia. Então, se a lista for null, tipo, se início é igual a null, não faço nada. Beleza? O que muita gente programaria era não colocar esse comando, colocar só if lista diferente de null, aí abre chaves e fecha chaves, como se fosse programar só o else, tá? E o que teria nesse caso geral? Você imprimiria, né? Por exemplo, print o início seta chave ou início seta código e chamaria a função recursiva como? Do mesmo jeito que o Matheus falou. Eu chamaria imprime awk seta prox ou imprime início seta prox. Beleza? Então seria assim a impressão. Como a gente falou, normalmente a gente não faria isso para recursões simples, porque ele demoraria um pouco mais e gastaria mais memória. Mas, mesmo em recursões simples, ele já daria uma outra possibilidade, que é fazer uma recursão simples de cabeça. Como seria? Então, ó, se início diferente de null, o que eu faço? Chamo primeiro o imprime do início seta prox e depois eu imprimo o início seta chave ou início seta código. O que aconteceria nesse caso? Qual seria a diferença dos dois imprime? Um tipo de cabeça e um de cauda. Ia ser a mesma coisa do exemplo, tá? Se eu primeiro desse o print, eu ia imprimir na ordem da lista, igual o imprime que a gente fez, só que ia gastar mais memória. No caso da recursão de cabeça, se primeiro eu chamasse a recursão e depois desse o print, a diferença ia ser que eu ia imprimir a lista em ordem inversa. Ia começar a imprimir pelo último e indo para o primeiro, tá? Então, embora gaste mais memória, a gente já vê uma utilidade nas recursões simples, principalmente se a gente for usar cabeça, né? Que é colocar a chamada recursiva na cabeça no início do else. Bom, mas, de forma geral, a gente usa as recursões simples só para aprender a técnica. Nas árvores, por exemplo, nos grafos, que são as estruturas de dados, né, de estruturas B, do semestre que vem, a gente vai usar normalmente várias recursões, normalmente 2 ou às vezes 3. Então, e daí sim, daí as recursões são muito importantes de serem usadas. E se você não fosse fazer de forma recursiva, você teria que fazer um programa enorme que não gastaria menos memória, tá? Então, para as recursões simples, você tem que ser bem criterioso de usar ou não usar. Normalmente, for ou while seria melhor. Mas para recursões duplas já muda de figura. Então, e elas são uma técnica de programação muito poderosa. Então, vamos dar uma olhada no nosso foco, no nosso alvo, que são as recursões duplas. Vamos dar uma olhada. Foi diferente, vocês observam qual é a ordem de processamento, que é a ordem de processamento, a ordem de execução dos prints foi bem diferente, foi em ordem inversa. Legal? Entenderam as recursões simples? Então esse era o nosso conteúdo desse semestre. Aqui
vai um bônus para vocês poderiam considerar como a aula do dia 26, que muita gente nem vai dar aula, e também eu não vou cobrar sobre isso, isso é um assunto do próximo semestre, mas vou deixar um bônus, tipo assim, para a gente ver as recursões duplas, que é legal a gente aproveitar, que a gente já está vendo as recursões simples, elas são interessantes, são uma técnica bem interessante, mas como eu falei para vocês, elas não são muito usadas, né? Que a gente normalmente, ao invés de recursões simples, a gente prefere os loops. Então vamos ver também as recursões duplas. Aí essas são muito interessantes e são uma forma bastante avançada de resolver alguns tipos de problemas. Vocês lembram que o Fibonacci é uma recursão dupla, um pouquinho mais simples, porque não tinha outros processamentos dentro. Mas vamos ver se a gente entende essa recursão, isso vai facilitar e para a gente aprimorar as nossas técnicas de programação. Vamos dar uma olhada. Tem 3 tipos diferentes de recursões duplas. A primeira recursão dupla é chamada de dupla de cauda. Bom, por que recursão é dupla? Porque eu tenho 2 chamadas recursivas. E por que ela é dupla de cauda? Porque as chamadas recursivas ficam na cauda, no final do else. Então tem algum processamento, no nosso caso é um print, e depois eu tenho as chamadas recursivas. Vamos ver como funciona. Por enquanto, a gente vai só fazer um teste de mesa. Vou supor que lá na main também chamei f com parâmetro 3. Então vamos lá executar, caixa de execução, n não é 0, não entro no if, entro no else. No else eu tenho 3 comandos, vou colocar números. Primeiro eu vou executar o primeiro comando, depois o segundo, depois o terceiro. Primeiro comando, print. Vou imprimir o n. O n nessa instância é 3. Segundo comando, vou chamar f com parâmetro 2. Beleza? Nosso n era 3, chamo f de 2. F é uma função, abro uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, nosso parâmetro é 2. Vou lá executar, n não é 0, não entro no if, entro no else. No else tem 3 comandos. Primeiro vou executar o primeiro comando. No primeiro comando, vou imprimir o n, imprimo 2. Segundo comando, uma chamada recursiva. f de n-1. n era 2, chamo f de 1. f é uma função, abro uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, o n é 1. Vou lá executar, o n não é 0, não entro no if, entro no else, que tem 3 comandos. Primeiro comando é um print. Vou imprimir o 1. Segundo comando, uma chamada recursiva. f de 0. f é uma função, abro uma caixa de execução. Dentro dessa caixa, o parâmetro é 0. n igual a 0 é, entro no if, imprimo n, que é 0. Entro no if, não entro no else, termino. Fecho a caixa de execução. Bom, até aqui foi igualzinho. Agora vamos ver o que muda. Para onde eu vou? Vou para a caixa de fora, que é a caixa do 1. Na caixa do 1 eu tinha feito 2 comandos. Agora eu vou fazer o terceiro comando, que é uma outra chamada recursiva. f de 0 de novo. Vou lá executar, n é 0, então imprimo 0. Imprimir, entrei no if, não entro no else, termino. Vou para onde? Para a caixa de fora. Na caixa do 1, eu tinha entrado no else, feito 3 comandos, termino, fecho a caixa do 1. Vou para a caixa do 2. Na caixa do 2, eu tinha feito 2 comandos. Agora eu vou fazer o terceiro.
O terceiro é f de 1 de novo. F de 1 vou lá executar. Bom, posso abrir toda ela de novo, mas também posso me lembrar que quando eu fui executar f de 1, eu primeiro imprimi 1. Ó, foi essa caixa que a gente acabou de executar. A gente imprimiu 1, depois chamou f de 0, onde a gente imprimiu 0, e chamou f de 0, onde a gente imprimiu 0. E daí terminou a caixa de execução. Quando a gente termina isso, volta, vai para a caixa de fora, para a caixa do 2, onde a gente acabou de fazer os 3 comandos. Também fecha a caixa do 2, vai para a caixa de fora, que é a caixa do 3. Na caixa do 3, a gente tinha feito 2 comandos ainda. Agora falta o terceiro comando, que é um f de 2, onde eu vou fazer tudo isso aqui que a gente acabou de fazer, que era imprimir 2, depois chamar f de 1, onde a gente imprimiu 1, 0, 0, 1, 0, 0, depois chamar de novo f de 0, onde a gente imprimiu 1, 0, 0. Daí termina, volta para a caixa do 3, fizemos 3 comandos, termina. Beleza? Se você ficou em dúvida, refaça essas caixas aqui que a gente tinha acabado de fazer e vocês vão obter esse mesmo resultado. Tá? Esse primeiro tipo de recursão dupla, vocês veem que já é bastante diferente. Vocês viram que eu aproveitei essa aula, que essa foi uma aula minha de primeiro semestre. Como eu cheguei em recursão nela, né, que era uma turma da engenharia de computação no semestre passado, daí lá eu dou a primeira disciplina de programação, né? E daí a gente chegou em recursão, e como a gente está nesse tópico, que, enfim, vocês não conseguiram ver, aí eu estou aproveitando, mas, enfim, já com vistas já nas recursões duplas, que agora vão ser o nosso objetivo imediato, tá bom? E vamos ver as recursões duplas de cabeça. Eu vou pedir para vocês fazerem o teste de mesa. Então, vou colocar aqui o comecinho e depois vou pedir para vocês fazerem o teste de mesa, tá bom? O segundo tipo de recursão dupla é chamada de dupla de cabeça. Recursão dupla, duas chamadas recursivas. De cabeça é porque essas chamadas estão na cabeça do else. O processamento, o nosso print aqui, está no final. Bom, convido vocês para fazer o teste de mesa e obter o resultado. E eu vou ensinar para vocês uma segunda técnica também. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? O teste de mesa faz com F igual a 3, tá? Com N igual a 3 também, beleza? E vamos ver se está entendido esse conceito. Como a gente falou, no semestre que vem, possivelmente, você a dar estruturas B, tá? E eu vou considerar isso aqui já dado. Bom, enfim, já está sendo dado mesmo, né? Então, teste de mesa, tá? F com parâmetro 3 nessa recursão dupla de cabeça. Beleza? Tempinho para vocês fazerem. Se tiverem dúvidas, já nem guarda dúvida. Já pergunta, abre o microfone ou põe no chat. Tá bom? Tempinho para vocês também. Quem conseguir fazer, coloca um ok aqui no chat, por favor. Bom dia, Marcos.
Sim. Então, nesse caso aqui, é tipo aquela recursão de cabeça que a gente fez, que era o segundo exemplo das recursões simples. Só que agora, além de printar em ordem inversa, a gente vai ter duas chamadas em ordem inversa. Então, por isso que a gente precisa, por enquanto, pelo menos, fazer o teste de mesa, né? Porque vocês viram no exemplo anterior, quando a gente tinha a recursão dupla de cauda, que ele imprime um monte de coisa, né? Que antes da gente dominar a recursão, dificilmente a gente suporia, né? E a gente acertaria o que ele ia imprimir. E a gente está vendo a recursão como uma técnica, depois a gente vai ver na resolução de problemas, por exemplo, nas árvores e nos grafos, né? Isso é fundamental porque eles usam sempre recursões. Nas árvores binárias, sempre recursões duplas, mas nas árvores enárias, recursões ênuplas. Então é legal a gente fazer. Então, Renato, tipo, é, sempre com aquelas caixinhas de recursão, tá? Lembra sempre que no caso geral, enumera, ele vai fazer 1, 2, 3 comandos. No primeiro comando ele abre uma recursão, no segundo também, e só no terceiro que ele vai dar o print. É outro tipo de recursão, que é esse dupla de cabeça.
estão fazendo. Trabalhoso, né? Vocês veem que a recursão fez um monte de coisa para a gente. E a gente tem um esforço agora de entender esse processo, né? Essa nova técnica poderosa para a gente. Sim. E agora a gente tem um outro desafio. Lembra no começo do semestre que vocês estranharam a história de ponteiros, alocação dinâmica, né? E aqui a gente vai passar por um outro momento também. E a gente vai fazer isso durante o semestre que vem. Mas eu já quero começar com isso para a gente já romper as primeiras barreiras, porque a gente vai ter outras barreiras, né, para superar. Acho que esse é o nosso percurso, né, de ir melhorando, né, aprendendo técnicas importantes, enfim. E essa é uma outra, né? É uma outra técnica importante. Bom, na semana que vem eu quero tirar dúvidas sobre isso, então eu quero que vocês façam eu gostaria, né, que vocês fizessem esse exercício usando esse mecanismo de caixa de execução, tá? E agora, no vídeo eu vou mostrar uma outra forma de pensar esses algoritmos. Então, mas é legal a gente dominar as duas técnicas, tá? A caixa de execução a gente realmente não vai usar sempre, porque ela é trabalhosa, porque a recursão né? Recursões ênuplas são super complexas, mas a gente precisa dominar para, se em algum momento a gente tiver dúvidas, a gente saber exatamente como o algoritmo vai funcionar. Como vocês podem imaginar, quando a gente estiver trabalhando com recursões duplas e principalmente com recursões ênuplas, é quase impossível você ficar mexendo nos comandos, né? Vou tentar isso para cima, vou tentar isso para baixo e dá certo. É sério, né? Porque vocês veem que ele faz um monte de coisas complexas, então é muito difícil acertar, né? Tipo, colocar na sorte e dar certo. Então agora a gente vai ver uma outra forma de pensar as recursões e de analisar e ver o que ela vai fazer. Então vamos dar uma olhada aqui. Para a gente fazer esse teste de mesa sem as caixas de execução. Bom, como é que a gente podia fazer isso? Observando o algoritmo. Vamos ver, ó, o caso mais simples, que é o f de 0. O que acontece com f de 0? Se eu chamar f de 0, ele vai imprimir 0. Concordam aqui? Ele vai entrar aqui no if e vai imprimir 0. Se eu chamar f de 1, ele não vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui, ó. O que ele vai fazer? F de 0. Mas f de 0, o que ele faz? Imprime 0. Depois, o que ele vai fazer? F de 0. O que ele faz em f de 0? Imprime 0. E depois, o que ele vai fazer? Imprimir 1. Se eu chamar f de 2, o que vai acontecer? Se eu chamar f de 2, olha, ele não vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui, no else. No else, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser chamar f de 1. Mas f de 1 o que faz? Imprime 0, 0, 1. E depois, chama de novo f de 1. Em f de 1, imprime 0, 0, 1. E depois, finalmente, imprime 2. Finalmente, se eu chamasse f de 3, ele não entraria no if, entraria no else. A primeira coisa que ele faria era chamar f de 2. F de 2 eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai imprimir 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2. E depois, ele vai chamar de novo f de 2. F de 2, ele vai imprimir 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2. E, finalmente, ele vai dar o print no n. Ele vai imprimir 3. Beleza? E se ele chamasse f de 4? Preencham aí, você já sabe o que ele tem que fazer. Você pode testar, digitar no seu computador, ou no hélice ou no C, e verificar. Pode fazer o teste de mesa e verificar que vai dar
o mesmo resultado. Nosso último tipo de recursão dupla é a recursão dupla mista. Recursão dupla porque eu tenho duas chamadas recursivas e mista porque eu tenho uma cabeça aqui, uma chamada recursiva no começo do else e uma cauda aqui, uma chamada recursiva no final do else. Bom, acho que vocês já sabem fazer, dominando a técnica. Nos próximos semestres vocês vão ver exercícios com isso, né, aplicações, mas vamos fazer esse último teste de mesa só para a gente conferir. E agora então com essa outra forma, né, mais simples de fazer teste de mesa, vou dar um tempo para vocês fazerem o F de 3 da recursão dupla mista. Essa recursão dupla mista é um algoritmo muito... Vocês acham que... A primeira impressão é que nunca vou usar isso aí, mas é super usado em árvores, em bancos de dados. Tem um algoritmo, um joguinho clássico chamado de Torre de Hanoi, que é esse algoritmo. Tem um monte de algoritmos assim, tá? E daí a gente vai começar a descobri-los. Mas antes vamos fazer o teste de mesa, tá bom? Com essa última técnica. Então, recursão dupla mista para F com parâmetro 3. Um tempinho para vocês.
Então, chegando lá, ó, então, o que ele imprime mesmo se você imprimiria, se você colocasse F de 0? Ele ia entrar no if e ia imprimir 0. Concordo? Depois, F de 1. Ele ia entrar no if? Não, o N não é 0, o N é 1. Ele entra no else. No else, ele ia chamar F de 0, que imprime 0. Depois ia imprimir 1. Depois ia imprimir 0. Ia chamar F de 0 e ia imprimir isso aqui. Concordam? Chegaram até aí? Depois para 2. Para 2 também ele não ia entrar no N igual a 0, ia entrar no else. No else primeiro ele ia chamar F de 1. Olha, F de 1 a gente acabou de ver. O que ele imprime F de 1? 0, 1, 0. Depois, o que ele ia imprimir? Ele dá o print no 2. Imprimiu 2. Pois ele ia chamar de novo o F de 1. A F de 1, o que ele imprime mesmo? 0, 1, 0. E era isso que ia imprimir. Beleza? E daí o 3 da mesma forma. E assim por diante. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, se eu chamasse F de 0, eu já sei que o algoritmo ia entrar aqui e imprimir 0. Com F de 1, N não é 0, ele ia fazer F de 0, que é 0, imprimir 0, depois imprimir 1, depois chamaria de novo F de 0, onde se imprime 0. No F de 2, N também não é 0, ele ia chamar primeiro F de 1, e o resultado é esse aqui. Depois ia dar o print no N, que é 2, depois de novo ia chamar F de 1. No F de 3, o N não é 0, ia chamar F de 2, que a gente acabou de fazer. Resultado esse aqui. Depois ia dar o print no 3. Depois ia chamar de novo F de 2. Legal? Essa resolução aqui é uma resolução clássica. Ela tem vários problemas. Um deles é chamado Torre de Hanoi. A gente vai ver nos outros semestres de programação, mas se você quiser ver como é, comparar o algoritmo, você vai ver que o algoritmo é basicamente uma recursão dupla mista. Gostaram, pessoal? Então, esse foi o nosso semestre. A gente viu que no começo a gente... Então, moçada, essa recursão é uma técnica bem poderosa, bem importante para a gente. A gente vai usar muito, muito, muito as estruturas de dados, árvores e grafos, que são as estruturas B, são baseadas em recursões, as árvores principalmente em recursões duplas. E o nosso objetivo desse semestre agora é aprender a manipular essas recursões. Então, vou pedir para vocês, esse aula vai ficar, né, nos streams lá. Tem só a gravação no YouTube, né, o link que eu mandei para vocês. E tentem fazer, tá? As recursões duplas, tanto com as caixinhas de execução, quanto com, sei lá, sem as caixinhas, tá? Dessa última técnica. Daí na semana que vem tragam dúvidas, beleza? No dia 18, então tragam dúvidas no dia 11, no dia 18 a gente tem a nossa P3 é em dezembro. Na P2 vai cair a partir do conteúdo da P1, ou seja, tipos de listas,
filas e pilhas. Filas e pilhas, listas, eu acho que já são mais ou menos de boa. Então, o que a gente tem para estudar, basicamente, são as recursões, tá bom? Lembrando que em filas, vocês estão até implementando, né? Inserção no final, remoção do início, e pilhas, inserção e remoção no início. Então, acho que, enfim, não vai ser um desafio, é meio de boa. Então, nosso estudo agora deve se concentrar nisso, tá? Recursões. Beleza? Dúvidas? Chegou uma no chat privado, deixa eu ver aqui. Uma dúvida, pode falar. Se eu conseguir passar na matéria do senhor, mas na prática ficar em DP. Nessa disciplina tem que passar nas duas, tá? Tem que tirar 5, tanto na prática quanto na teórica. Mas tem esse segundo projeto, tá? Que acabou de sair. Então, os projetos, eles... mesmo que você não tenha conseguido fazer o primeiro, tem o segundo projeto que está, enfim, que vai ser divulgado hoje e amanhã, tá? Teve uma pré-divulgação já, mas a data dele é hoje e amanhã. E cada projeto vale 30%. Então, você não fez o primeiro, você ainda está concorrendo a 70%. Então, capricha no segundo, que vale também 30%, e 40% são aqueles exercícios que vocês mandam para os monitores. Tem uns, sei lá, 10 exercícios, talvez, aproximadamente, tá bom? E esses exercícios vão valer os outros 40%. Então, você tá no páreo, sim, beleza? Mas tem que passar nas duas. Deixa eu pegar aqui. Sim. 30, 30 e 40. 30 de cada projeto e 40 dos exercícios. Vocês mandam para os monitores. Tá bom? Beleza, pessoal? Isso por hoje, então. Obrigado pela presença. Refaçam os exercícios, tá? Esses exemplos. E tragam dúvidas para a semana que vem. E daí eu vou propor mais alguns exercícios para a gente fazer na aula que vem, sobre recursão. Não vou passar agora, que é para vocês terem feito esses aí, tá? Das recursões simples, duplas e as duplas, tá? De boa? Só aí, então. Refaçam os exercícios, vejam de novo a aula e tragam dúvidas na semana que vem. Tá bom? Boa semana para todo mundo, então. Falou, até.